Olá, bem-vindo, bem-vinda você que acompanha o Saúde News. Esse é o segundo episódio do nosso videocast. Hoje a gente vai falar sobre relações familiares e o quanto isso impacta na saúde mental, no equilíbrio das emoções e muitas vezes coisas que aconteceram na infância que vão ter reflexo para o resto da vida. Como convidados hoje no nosso segundo episódio, nós temos aqui o Augusto Teixeira, que é formado em psicologia clínica, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental e autor do livro Ansiedade Sem Crises. Augusto, bem-vindo ao Saúde News. Muito obrigado e eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês. Também está aqui no estúdio com a gente a Patrícia Fatenza, que é voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida. Patrícia, bem-vinda também. Muito obrigada. Em nome do CVV, eu agradeço a oportunidade da gente poder vir aqui também bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser super bacana. Eu vou começar me dirigindo ao Augusto, mas é claro que a Patrícia pode fazer as intervenções que ela considerar necessárias, né? Ainda é muito difícil falar de saúde mental em família? Olha, é importante a gente levar em consideração que a nossa cultura ainda tem uma dificuldade um pouco de introduzir esse entendimento. Então precisa sim de uma desmistificação de alguns estigmas sociais que acabam atravessando as nossas famílias. Eu diria que hoje a gente tem uma acessibilidade muito maior para transmitir a questão da saúde mental, disseminar esse assunto. Por exemplo, hoje a gente está aqui, né, no podcast e isso está sendo poderoso para chegar em várias famílias, né, esse entendimento. Mas a questão está muito em torno do estigma, né? As pessoas às vezes levam em consideração que um problema como uma depressão, um transtorno de ansiedade, é uma questão que está ligada à fraqueza, à falta de força de vontade, até mesmo à perda do contato com Deus. Então, eu acredito que ainda tenha um impasse em relação ao entendimento do que se trata de fato a saúde mental. Patrícia, você acredita que isso no dia a dia também chega para vocês lá no CVV de alguma forma, essa dificuldade de falar de saúde mental no ambiente familiar? Nós percebemos sim, né, as pessoas normalmente relatam as suas dificuldades, mas nós percebemos também o seguinte: a própria questão do Setembro Amarelo, que foi um movimento criado com essa finalidade, né, de trazer informações de qualidade, fazer com que as pessoas pudessem passar a ter informações e tirassem esse assunto da prevenção do suicídio de debaixo do tapete, né, que se rompesse o tabu. Nós sabemos que prevenção se faz com informação, então nós percebemos que de uns tempos para cá, talvez de 95 para cá, quando a ação do Setembro Amarelo começou, as pessoas têm falado com mais clareza a respeito disso. Ainda é um tabu, a gente ainda vem de uma época em que psicólogo era coisa de maluco, psiquiatra nem pensar, né? Imagina, meu filho precisa de psicólogo? Não, eu não aceito isso. A gente percebe que isso está aos pouquinhos sendo rompido e as pessoas estão começando a entender que são os profissionais adequados para cuidarem da nossa saúde mental, né? Quando a gente fala, por exemplo, de baixa autoestima, né, de problemas com a imagem, vocês acreditam que isso também tem reflexo nessa questão da relação com a família, de algo que de repente surgiu ainda num período inicial da vida, numa infância, ou até episódios recentes, nessa relação familiar? Olha, posso falar pela minha prática clínica e que isso de fato é muito contundente, que você acabou de me perguntar, né? A questão da autoestima está ligado sim à família de origem, até porque a gente sabe que existem algumas necessidades básicas que toda criança precisa ter muito bem estimulada na primeira infância, como afeto, é, isso é uma necessidade básica, né? Limites, é, É até difícil da gente falar, a gente vai falar de necessidade básica, fala de afeto, aí acha que não, né? é, Mas é, né? então. E essa criança, ela está recebendo esses estímulos na primeira infância. E quando essa criança ela não tem esses estímulos, o que acontece? Acontece um sentimento, né, um olhar de inadequação que ela cria sobre ela mesma. E essa criança, ela cresce, né? E o adulto, agora, é parte dessa mistura, desse eu que foi construído na família, e ela vai ter esses reflexos com relação à imagem, sim, né? Pode ter um olhar de inadequação, de não se achar boa o bastante, de não se achar uma pessoa suficientemente à altura dos outros. E, claramente, a autoestima a gente precisa também entender que não é só uma questão de imagem, tá? A autoestima também é uma questão de uma compreensão, como a gente acabou de falar, né, da visão que a pessoa tem de si, né? Ah, será que eu me sinto rejeitado? É uma pergunta até que eu deixo para as pessoas pensarem. Será que eu me sinto uma pessoa aceita nessa sociedade, nessa família?
Então, a autoestima, Não tem nem a ela ver com beleza, né? Às não vezes a tem... pessoa é muito bonita, Exato. inclusive, mas tem uma baixa autoestima, né? Exato, não está necessariamente ligado à beleza, né? Claro, isso também interfere, sim, mas é uma visão global, né? Ou seja, uma soma de todas as partes. E falar sobre autoestima, a gente precisa tomar um cuidado também com as atitudes que a gente tem, porque algumas atitudes que eu tenho que gera vergonha para mim, isso vai acabar apontando para uma baixa estima. Se eu faço coisas, por exemplo, que eu me sinto envergonhado, né, que fere a linha do respeito comigo, né, se eu acho que eu sou realmente inferior, que eu não sou bom, que as pessoas estão sempre acima de mim, é comum, né, que essa imagem que eu estou trazendo para dentro de mim vai me dar uma baixa estima. Agora, diferente disso, se eu começo a pensar, não, eu posso, eu sou uma pessoa capaz, essa visão e essa atitude, ela vai gerar uma boa estima, né? Ou seja, uma autoestima suficientemente potente para a gente viver. E a gente percebe também essa própria questão, né, das redes sociais e acredito que o adolescente ele está naquele processo de mudança, né, tentando encontrar, digamos assim, a sua tribo, né? E a comparação ela acaba sendo muito presente e tendo efeitos muito nocivos, né? Então, as pessoas hoje se comparam muito. A gente vive também numa sociedade, acredito que você concorde com isso, né? O quanto a nossa sociedade despreza os momentos ruins, uma sociedade hedonista, todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, né? E isso Exatamente. não é a realidade. E eu acredito que o jovem também, para se colocar, né, perceber essas mudanças, se sentir aceito, né, ter esse grau de reconhecimento com aquilo que ele é, com aquilo que ele traz, né, sem se comparar, entendendo as suas próprias questões, é um desafio constante, né, um momento realmente de estar buscando o seu lugar no mundo, né? Aproveitar que a gente falou de internet, então, trazer que o Augusto tem 212 mil seguidores no Instagram. O perfil é um psicólogo disse, não é Isso, o isso? psicólogo disse. E muita gente busca você também nessa falta de diálogo com a família, na falta de alguém para conversar, querendo levar questões, inclusive relacionadas à família, né? Isso Uhum. acontece muito lá com você? Acontece, né? A gente percebe um empobrecimento afetivo, né? Que há realmente em pessoas que estão ali implorando por uma atenção, né? Por alguns minutos seus. Você pode falar também, igualmente, né? Trabalha diretamente com essas pessoas. E, claramente, isso é uma questão que a gente tem percebido só crescendo, na verdade, né? Tem percebido um acréscimo muito grande com relação a isso, principalmente agora, nesse momento, vamos dizer assim, pós-pandêmico, a gente ainda está atravessando um pouquinho sobre isso, mas isso acontece. E com relação lá ao pessoal do CVV também, muita gente traz questões familiares, assim, são questões que perpassam, que aparecem com frequência para vocês? Todos os assuntos, né, passam ali, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, uma questão diferente, e o objetivo do trabalho do CVV, que não é terapia, né, e que a gente sempre precisa esclarecer, é um trabalho feito por voluntários que são treinados para oferecerem uma escuta neutra, acolhedora, livre de julgamentos, que é pontual, né? É naquele momento que a pessoa precisa falar e ter alguém com quem falar. Mas todas essas questões voltadas para a família, né, a gente percebe que elas também acabam trazendo esse envolvimento, principalmente se a gente for trazer, por exemplo, agora esse momento de pandemia, quantos jovens também estão dentro de casa, mas às vezes estão sem interagir com a família, estão trancados no quarto, né? Às vezes relacionamentos que, em função das pessoas estarem convivendo mais, às vezes se tornam mais difíceis. Então, às vezes trazem sim essas informações das dificuldades, né, do quanto gostariam de ter alguém para conversar, ou até mesmo da falta no dia a dia de serem ouvidos dessa forma neutra, sabe? Sem alguém que diga assim, não, você tem que fazer isso. Ai, mas que besteira o que você está falando. Então, ter essa escuta e esse espaço de escuta, a gente percebe que é uma reclamação constante, sim. É o Então que, aproveitar. desculpa, Pode falar. é o Carl Roger, né, um psicoterapeuta norte-americano, ele fala, né, sobre a gente exercer essa escuta qualificada, é o nome que ele dá, né? Sem juízos, né, sem preconceitos, e que a gente consiga acolher, de fato, o que o outro quer transmitir para a gente com empatia, né? É o que não acontece. Mas se você não tem um treinamento, né? É fácil você cair na armadilha de tentar ajudar falando, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo. Como é que a gente treina? Como é que a gente se prepara para ter essa escuta eficiente, para chegar no coração de alguém que precisa
de alguma ajuda, né? Identificar isso e ter a escuta a ponto de, às vezes, só tá ali mesmo para ouvir, para oferecer esse ombro amigo. Como é que treina para isso? Olha, eu não quero aqui trazer uma fórmula de bolo, mas eu acho que quando a gente olha para nossas questões, né, particulares, é, é provável que a gente consegue avaliar o quanto a gente gostaria de alguém que fosse tão acolhedor, né, nessa escuta, o quanto a gente gostaria que tivesse uma pessoa que pudesse se debruçar para ouvir aquilo que de fato a gente talvez não tenha compartilhado com ninguém. Então é muito importante a gente fazer essa leitura, essa introspecção, né, essa imersão para dentro, para se ver como você gostaria de ser visto nesse encontro com o outro. Né? Com julgamento, com juízos? Não. Então parto desse princípio. Né? Se você fizer essa introspecção, isso talvez te faça ter um pouco mais de empatia nesse encontro. Né? O outro é a medida que nos constrói. Né? Isso a gente precisa construir com empatia. Sem empatia não tem construção. E aí, Patrícia, tem fórmula para o treinamento aí de ouvir? Como é que a gente ajuda quem está em casa? Tipo, eu gostaria de fazer uma escuta mais neutra, de me aproximar mais daquela pessoa que eu acho que está precisando. Como é que faz? Olha, nós acreditamos, primeiro, né? Nós somos todos humanos, né? Temos as mesmas questões. Eu acho que, independente do que eu possa pensar sobre algumas coisas, eu e você temos algo em comum, né? Sentimos coisas em relação àquilo que nós pensamos, buscamos, todos nós queremos coisas boas para nós e para os nossos, então nós temos muita coisa em comum. O CVV ele acredita muito nisso, né? Que qual é a nossa essência? Nós somos seres humanos. Nós todos temos essa capacidade de ouvir, mas nós esquecemos ao longo do tempo, né? Por quê? Eu lembro muito do Arthur da Távola, que ele escreveu um texto muito legal falando sobre a difícil arte de ouvir. E ele fala, né? Às vezes a gente não ouve para entender o que a pessoa está falando. A gente já está pensando no que vai responder. A gente já está pensando qual é a opinião da gente, se é mais importante ou não do que o outro, a obrigação de dar uma resposta. E quando a gente começa a entender que a escuta, às vezes, só exige essa presença, existe aquele ponto de conexão. Quem procura, muitas vezes, não quer uma solução, só quer saber que ela pode se expressar e que vai ter abertura suficiente para ser ouvida por alguém que vai acolher. Então, quando a gente começa a treinar um pouco e entender o porquê disso, né? Por exemplo, no CVV, nós sempre falamos, né? O CVV ele não tem base em conselho. Por que nós não damos conselho? Como eu posso saber o que é melhor para o outro? Exato. Né? Se o outro tem a referência dele, tem a vivência dele, eu não posso saber e não posso determinar o que é melhor para ele. Mas eu posso, a partir do momento que eu proporciono a ele uma escuta em que eu não esteja julgando nem direcionando, fazer com que ele se ouça. E muitas vezes, ao se ouvir, ele mesmo vai perceber Às vezes, aquele só caminho, de você né? organizar o seu Pensamento, discurso para você exatamente. contar para alguém, você já começa a organizar a sua mente, né? Muitas vezes a gente está ali, vai desabafar com um amigo, vai contar alguma coisa e de repente tem uma ideia incrível para solucionar algum problema, alguma inconformidade, algo que esteja incomodando ali na vida, né? Eu não sei se todo mundo tem essa percepção, mas eu sinto que às vezes, sei lá, eu vou angustiada contar alguma coisa para alguém e aí depois eu saio mais leve, mas não é nem pelo que a pessoa falou, às vezes só pelo fato Exatamente. de organizar o pensamento, Isso, de né? ter dito, de ter colocado para fora, de exprimir, né, em palavras o que você não conseguia organizar dentro de você. E às vezes organiza assim, só numa fala. É verdade, até porque para falar você precisa trazer esse Exato. mínimo de organização e às vezes começa a pensar naquilo que você não pensava, né? Só Então, um acréscimo também, que eu acho que é até importante. Lembrei agora que eu fiz, na época antes da pandemia, na verdade, né, um projeto que se chamava Terapia na Rua. E não era uma terapia convencional, tá? Essa que a gente senta, né, escuta ali as questões, dá uma devolutiva, enfim. Até porque tem um sigilo, tem todo um contexto que envolve e a gente não pode fazer esse tipo de terapia em rua. Mas era uma terapia que eu costumava dizer que nasce de uma escuta no dia difícil de alguém. Né? É exatamente isso. Às vezes é só uma escuta, eu nem falava nada para a pessoa que sentava ali naquela cadeira e a pessoa falava da vida dela e eu falava assim para ela: você terminou? Ela, sim. Ela: nossa, mas você não precisa dizer nada. Eu acho que eu precisava só disso. Muito obrigado. É isso, é o que falta, né? é verdade. E uma das maiores reclamações é exatamente quando as pessoas não encontram esse espaço neutro,
é quando elas dizem, puxa, eu quero conversar, mas a pessoa chega e diz assim, ah, mas você está chateado por causa disso? Ah, mas isso é besteira, não fica assim não, né? Ah, a E a vida... gente acha que está ajudando quando fala isso. Exato, Exatamente, né? né? Olha, não, eu já sei o que que você precisa fazer, ou então, ai, que horror, você não pode falar assim. Então, a tendência das pessoas é, caramba, a pessoa não entendeu, né? Deixa eu me calar, porque não adianta eu falar, a pessoa não está aberta a me ouvir. E eu Uhum. acho que essa é a maior reclamação quando a gente percebe esses comentários em relação, como você falou, à família, né? Puxa, eu às vezes até quero falar, mas eu não encontro ao meu redor pessoas que queiram me ouvir de verdade, que estejam permitindo que eu apenas fale, que eu possa falar o que eu quero, o que eu penso que eu quero. Então, é onde a gente percebe que esses espaços de escuta, eles são cada vez mais importantes, né? Uhum. E aí, só para posicionar um pouquinho, o CVV, a gente vem percebendo que quanto mais a gente disponibiliza o trabalho, mais as pessoas procuram o trabalho pela necessidade desses espaços de apenas serem ouvidas, né? Sem interferência, sem alguém que faça qualquer tipo de direcionamento, numa escutativa, porque é uma conversa, né? Mas essa conversa que permita esse espelho para a pessoa, não a conversa que leve a pessoa a tomar a decisão A, B ou C. E isso é o que as pessoas relatam para a gente que faz a grande diferença, né? O poder dessa conexão. Bem bacana. Agora, quando chega alguém já com uma situação mais grave, mais avançada, com uma ideação suicida, né? Me colocando agora no papel da família que está vendo que a pessoa está indo por esse caminho, gostaria de ajudar. Como é que a família ajuda alguém que já está nessa situação? É, no caso, né, o CVV ele não entra nesse tipo de coisa. Por exemplo, sempre é a própria pessoa quem telefona. Quando um Mas a familiar... família poderia assim, se posicionar diante disso de alguma forma, não escuta mesmo, nesse sentido de como é que eu posso me aproximar de alguém? Que tipo de escuta que eu devo adotar para uma pessoa que está numa situação como essa? Uma coisa que a gente sempre coloca, né? Se você vai realmente ter aquele momento de estar com o outro, se permita estar verdadeiramente com o outro, chama num canto, esquece relógio, esquece celular, olha no olho, né? Se conecta, pergunta realmente para a pessoa, olha, eu tenho percebido, está acontecendo alguma coisa, há algo que eu possa fazer para ajudar? Principalmente deixar a pessoa falar sem interrupção, sem, independente do que a pessoa falar, procurar ouvir e acolher e deixar, porque às vezes qualquer coisa que se coloque, e aí é que eu acho que deve ser muito difícil às vezes na família, né? Porque talvez ouvir determinadas coisas, né? Talvez a pessoa tenda a querer falar ou a querer se defender. Então, ter esse espaço de deixar a pessoa falar, mas principalmente se a pessoa mostrar que está pedindo ajuda, às vezes até a ajuda de um profissional, acompanhar, levar, ir junto, não apenas ouvir e deixar a pessoa ir sozinha, porque às vezes a pessoa pode até falar que vai procurar um profissional e E não acabar ir. não procurando. Então, realmente dar essa segurança, olha, não se preocupe, eu estou aqui com você, sabe? Conta comigo, se você quiser eu vou com você, nós vamos juntos, eu vou marcar e estar realmente ao lado, mostrando para a pessoa que apoia, né? Que ouve de forma a não interferir, mas principalmente em caso de ajuda realmente profissional, se a pessoa relata essa necessidade, acompanhar, ir junto, mostrar que está ao lado, sem estar julgando aquilo, né? Mostrar que se coloca realmente à disposição para estar inteiro com a pessoa. E aí, para isso, a gente sabe que a gente vive muito escravo hoje, né? Do celular, de tudo, esquecer um pouquinho, né? Aquele momento que a gente diz assim, não, esse momento é meu com você, né? Esse momento é nosso, né? Não tem nada mais importante do que o fato de estarmos aqui e agora. Legal. Isso é uma coisa que a gente entende que pode ajudar. E contribuindo, adendo para aquilo que você falou, né? Do agora, já que a gente vive numa sociedade onde o futuro, a gente se perde muito nele, esquece de viver o aqui. Eu diria que, de forma filosófica, claro, que o momento mais importante da nossa vida hoje é o que está acontecendo aqui. Porque o depois do aqui a gente não sabe. Essa é a impressão do agora, né? Da importância do agora. E nessa escuta que você tem com o outro, você só vai conseguir fidelizar se você estiver presente.
que acontece é que a gente não está presente nas nossas conversas. Lá em casa, por exemplo, quando minha esposa quer falar comigo alguma coisa, eu vejo que eu estou ali respondendo o cliente no telefone, fazendo outras coisas. Eu já tenho dentro de mim uma posição, né, um posicionamento de dizer para ela, deixa eu só terminar de fazer isso aqui, depois eu vou te dar uma atenção que você merece. É isso que falta, sabe? A gente dá uma atenção que o outro merece. Isso faz toda a diferença. Inclusive, os celulares também acabam degradando bastante as relações de diversas maneiras, É um né? entorpecente. Porque a gente vicia e às vezes as crianças que, enfim, que não entraram ainda nessa cultura, os menores, né, de 1 aninho, 2, querem atenção e tá lá o pai e a mãe colado no celular e já começam a copiar os hábitos, querer o que tá prendendo tanta atenção do meu pai, da minha mãe ali, deixa eu ver também, aí daqui a pouco quando você olha tá todo mundo junto, mas ao mesmo tempo não tem ninguém ali, né? Tá todo mundo com o celular na mão, vindo. Isso também ajuda nesse processo de degradação das relações, né? Que é o estar e não estar ao mesmo tempo, né? Exato. Exatamente, né? As pessoas acabam. Tem um ditado que fala, né, que o celular ele aproxima quem está longe e distancia quem está É perto, perfeito, né? inclusive. Legal, nunca tinha Justamente escutado. porque acontece isso, né? As pessoas Eu estão sinto ali de isso. corpo, mas a mente está em outro lugar completamente diferente, falando com quem nem está ali fisicamente presente, né? Então é para a gente pensar mesmo, né? O quanto a gente consegue estar inteiro de verdade com o outro, né? É verdade. E um adendo só para isso que você está falando agora e para quem está ouvindo a gente, isso aqui, né, eu não vou demonizar. É importante, ajuda, É uma contribui, é uma ferramenta. ferramenta, inclusive se você está assistindo no telefone, está sendo agregado com algum conteúdo, é por conta disso aqui também. Mas lá no nosso Manual Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que é a 5ª edição agora, que é o livro que nós usamos para diagnosticar, psiquiatra, psicólogo fazem uso, lá tem agora um transtorno que está falando explicitamente sobre esse uso excessivo do telefone, desse aparato tão importante, mas ao mesmo tempo tão prejudicial, se a gente não souber usar. Eu confesso que eu tenho um pouco de saudade da época em que a gente saía e a gente não precisava do celular nem para encontrar as pessoas na rua, né? A gente marcava, olha, 3 horas em tal lugar, chegava lá 3 horas, oi, tudo bem, cheguei, acabou. Uhum. Né? Você falava com alguém antes de sair de casa e só encontrava a pessoa do outro lado da rua, Uhum. acabou. Não tinha grandes preocupações. Agora você diz, tô saindo. Entrei no carro, saí do carro, cheguei em tal lugar. E você vai falando. Olha, assim, é como se as pessoas não soubessem mais andar Exato. sem verdade. estar ligadas, né, ao aparelho, né? Impressionante isso. Já teve a sensação de que o tempo está passando mais rápido? Alguém Ah, já sim, pensou sem assim, dúvida, sabe? sem Às vezes eu já dúvida. parei também para pensar, nossa, está passando tão rápido, mas sabe o que acontece? Os estudos revelam que a Terra ainda demora o mesmo tempo para dar uma volta em torno dela mesma. O problema é que os nossos aparatos tecnológicos, eu digo não só tecnológicos, a maneira como a gente está se conectando com a vida faz com que a gente não perceba o momento passar. E olha que coisa que a gente está vivendo agora. Há um empobrecimento existencial. E isso está trazendo também algumas dificuldades emocionais que a gente vai vendo com o tempo. E um momento desse realmente empobrecimento, né? E de Sim. muitas coisas ao mesmo tempo. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas informações ao mesmo tempo, muitos estímulos o tempo todo e a sensação de que a gente não para, né? Uhum. Então, o quanto isso faz com que a gente realmente não esteja presente no momento e não esteja presente com o outro, né? Só para me justificar, quem está olhando, de repente está vendo que toda hora eu estou ali com o dedinho no celular, é só porque eu estou olhando o tempo, viu, gente? Estou controlando o tempo aqui, mas não estou checando se tem mensagem, só para me defender aqui um pouquinho. Agora, gente, quando a família é o próprio gatilho para o desequilíbrio emocional, né? De repente você tem um ambiente familiar um pouco mais conturbado, né? Como é que a gente faz para romper esse ciclo? Como é que primeiro passo que a gente pode dar para tentar? Vou me dirigir especialmente ao Augusto, né? Que de repente já encontrou vários momentos em que pacientes trouxeram questões como essa. Como romper um ciclo de agressão, de repente de uma relação mais violenta e conturbada. Violência não no sentido de agressão física, mas de palavra mesmo, né? Porque a gente tem gente que é muito agressiva Sim, verbalmente, isso fere muito as pessoas, né? Como é que a gente rompe esse ciclo? Olha, a gente pode começar falando sobre o quanto, para a gente é um pouco mais prático, a gente interromper um vínculo, né, um ciclo de relacionamento, quando se trata, de repente, de uma pessoa que se conheceu na faculdade, né, conheceu na esquina, né, anteontem. Mas quando se trata de relações que envolvem a questão genética, né, o sangue, né, família, aí entra uma questão complexa, onde as pessoas pressupõem que não é possível fazer esse tipo de interrupção, que não se pode fazer esse tipo de interrupção. E aí vem a minha questão.
será que é mais importante a gente se conectar com uma família abusiva, tóxica, manipuladora e que patologiza essa pessoa a ponto de levá-la a uma concepção do suicídio? Será que isso é muito mais importante do que você criar um afastamento, um distanciamento, buscar um pouco se recolher deste lugar que está sendo de alguma forma abusivo? Então, é uma questão que a gente precisa avaliar, porque o que as pessoas dizem é: não pode fazer esse tipo de distanciamento. É seu pai, é sua mãe, é seu primo, seu irmão. Mas existem casos específicos que a gente precisa ter um olhar cirúrgico para isso, quando envolve questões de abuso, claro, da gente solicitar que essa pessoa busque um pouquinho criar uma independência, um distanciamento, não que ela tenha uma imagem improdutiva dos pais, alimentando raiva, alimentando dor, não é isso, mas é ter uma relação que ela consiga não estar tão próxima, mas ao mesmo tempo não se sentir uma pessoa tão perfurada por esses tipos de comportamentos que foram emitidos pelos pais, né? Ela saber lidar, resolver, elaborar essas questões, ainda que esteja à distância dessas pessoas. Uhum. Com relação àquelas pessoas que não têm família, aí eu me dirijo à Patrícia agora, porque eu imagino que aquelas pessoas que têm mais dificuldade de encontrar com quem falar, de encontrar alguém para dividir a vida, procurem com mais frequência o CVV. É uma sensação que tenho, tô certa? Olha, a gente percebe que, de maneira geral, né, as pessoas que acabam conhecendo o trabalho e por um motivo ou por outro, né, querem ter naquele momento alguém para falar e às vezes alguém que seja neutro, às vezes a gente até tem várias pessoas ao redor da gente, mas por um motivo ou por outro a gente não quer conversar com aquelas pessoas, né? O que a gente percebe é que, de maneira geral, por exemplo, o CVV ele lida muito até com as datas mesmo, né? Dia dos Pais, Dia das Mães. Como o CVV ele tem a proposta de acolhimento a toda e qualquer situação. E criar espaços para que, independente do que a pessoa vive, ela possa realmente compartilhar. Nós entendemos, por exemplo, quando nós falamos em Dia das Mães ou Dia dos Pais, que é um período de grande procura, por exemplo, socialmente nós construímos aquela imagem, né, da relação Da com o família de pai, da margarina, né? família, Do comercial da exatamente, margarina. né? Então, mas a gente sabe que essa não é a realidade, Nem né? sempre. Tudo é possível, tudo existe. Então, até mesmo espaços onde a pessoa possa falar a respeito disso, seja porque a relação é muito boa, ou porque a relação é muito ruim, ou porque a relação é inexistente, ou porque ama, ou porque odeia, ou porque, enfim, poder manifestar aquilo que ela realmente sente, né, em relação às questões que ela tem, independente do que ela traz, a proposta é abrir esse espaço para que ela possa falar o que ela sente de verdade, né? E a gente percebe isso nessas datas especificamente. Vou trazer uma outra data, Natal. Para muitas pessoas é uma data alegre, né? Data de Eu conheço confraternização, muitas né? pessoas que enxergam o Natal como uma data muito triste, porque Sim, sentem falta de pessoas que já não estão mais É um gatilho, ali, né? né, que não estão mais na família, enfim, exatamente, que já né? morreram Aham, e acaba que o Natal é um período assim de tortura para essas pessoas, aham. assim. Conheço Exatamente. algumas pessoas que realmente têm essa dificuldade, né? E às vezes essas pessoas poderem comentar isso com outras pessoas que, por exemplo, acham o Natal um período de família bacana, às vezes a pessoa nem consegue entender e Vai acolher, ser mas contrariada, né? como, né? Então, encontrar esse espaço onde ela possa falar a Aham. respeito disso, independente do que ela sente, aquilo é importante, ela vai ser ouvida e vai ser acolhida do mesmo jeito. Isso para a gente é essencial, né? Para que, independente da situação, a pessoa possa Olha, se mas essa colocar. escuta sem julgamento, num período de redes sociais onde todo mundo tem opinião sobre tudo e já Aham. está formado e tal, é difícil, né? Porque o tribunal da internet, ele é cruel, né? É Olha, verdade. tem uma frase que eu vi, eu nunca mais esqueci, que diz assim, né? Os analfabetos do século XXI não serão mais aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem desaprender, reaprender e aprender. O que a gente precisa é desaprender com esse estímulo prejudicial que é a gente julgar as pessoas simplesmente por um prazer imediato que parece que a gente tem. É como se fosse tentar, muitas das vezes, não estou falando isso genericamente, mas em alguns casos, as pessoas julgam umas às outras para tentar tirar o foco de si e colocar na outra. Essa mesma pessoa que está julgando, às vezes ela tem um problema com ela mesma, ela está tentando transformar aquele foco para outra via, né, e tirar dela. Mas o que eu digo sobre essa frase, que a gente acabou de citá-la,
é que a gente precisa desaprender esse hábito, né, esse costume horrível da gente criticar. E eu digo até para as pessoas que estão em casa, que a gente precisa aprender também a compartilhar aquilo que é nosso com pessoas que adquiriram o respeito de receber um recorte da nossa história, pessoas que têm a capacidade de suportar uma parte da nossa história, porque não é todo mundo que tem essa capacidade, né? E é muito difícil no encontro a gente conseguir de fato saber quem é quem, né? Mas por que a importância da gente compartilhar com pessoas que têm essa capacidade de saber receber e acolher? Porque aquilo pode potencializar as chances daquela pessoa deprimida, ansiosa, né, ou com comportamentos suicidas, até mesmo buscar concluir, né, esse desejo, né? E, gente, como é que mantém um relacionamento familiar saudável, né? O que que a gente pode falar para aquela pessoa que está tentando buscar um equilíbrio, que tem essa boa vontade, que gostaria de ter isso dentro de casa? É óbvio que isso é um processo que tem diversos fatores que tem que ser levados em consideração, mas só da pessoa ter essa boa intenção, né? Como é que eu faço para levar esse ambiente bom para dentro da minha casa? O que que eu posso fazer? Que medidas eu posso tomar? Como é que eu posso praticar uma escuta sem julgamento dentro da minha família para que essa semente seja levada para lá, seja plantada dessa maneira? Olha, a nossa maneira de estar com o outro, né, acho que isso também é ensinável, é pedagógico. À medida que você está conversando comigo, você está, por exemplo, me julgando, fazendo algum tipo de comportamento distorcido, né, que assim nós chamamos, eu não posso repetir essa atitude com você. Talvez a minha maneira de não responder como você me responde já é uma forma pedagógica de você aprender que eu sei te escutar quando você está triste. E quando eu estou, você não está sabendo. E o meu exemplo, ele é muito mais determinante do que eu estou te falando, do que a minha fala, né? O exemplo, ele arrasta. A gente não tem poder de mudar o outro. Eu não tenho a capacidade de mudar você, eu não tenho como mudar você. Mas a forma como eu posso te influenciar é agindo de uma forma que você possa ver em mim uma mudança daquilo que eu estou te pedindo, solicitando, que você faça diferente. Claro que é um processo que envolve resiliência, né? Porque não é fácil a gente estar num ambiente tóxico, ouvindo uma pessoa colocando o dedo na sua cara, ou seja, sendo uma pessoa muito tóxica nesse sentido mesmo, e a gente não reagir. Então a gente precisa partir desse princípio. Tem até uma técnica que a gente chama de PROR, né? Pare, respire, observe e só então responda. A gente aprender a fazer essa pausa, entender que às vezes Vou que o adotar. outro adote isso, porque tinha uma época que eu até colava, né? E eu falo Muito isso sem bom. problema, que o psicólogo ele tem que ser vulnerável para falar que ele é humano. Isso nos aproxima, né? Não nos verdade. distancia. Chegar lá no meu consultório, vou dobrar minhas pernas, né? Eu sou o doutor do conhecimento, você está aqui como, né, uma vítima da sociedade ou algo que te aconteceu, eu vou ter uma solução para você. Não é isso. Esse encontro tem que ter uma vulnerabilidade, né? E eu acho que é um pouco sobre isso, a gente aprender a escutar, observar, entender que nem sempre a pessoa está fazendo isso porque ela está querendo te apedrejar. Às vezes é a maneira dela expressar o amor, né? Às vezes é a maneira que ela aprendeu a colocar esse amor para fora, a manifestar esse cuidado, que não quer dizer que seja congruente, mas é a forma como ela aprendeu. Então é um processo de você olhar para aquilo e trazer um significado que seja mais potencialmente forte do que o ato da pessoa em si. Consegui Muito responder bom. a sua Acho que pergunta? sim, com certeza. Então, Inclusive com um exemplo prático que eu acho que é fundamental para a exato. gente colocar o pé no chão, né? Trazer isso da nuvem, assim, dos conceitos e como é que trago para a Isso. vida real, Aham. dessa maneira. Como Acho aplicar, né? fundamental, com certeza. Sabe que a gente percebe muito o treinamento do CVV, que nada mais é do que curso de escutatória, né? Ele dura cerca de 12 semanas. E a gente entende que é um tempo necessário para que a gente comece a desconstruir mesmo algumas coisas, né? Comece a treinar de uma semana para outra, a perceber. E para a gente é muito gratificante. Tem algumas pessoas que falam assim, chegam às vezes para os treinamentos, né? E ao longo do tempo falam, olha, por algum motivo eu não vou poder continuar, não vou poder me tornar voluntário, ou se tornam voluntários, né? E falam, puxa, como eu mudei a minha forma de ver, né, as coisas e de ouvir o outro. E eu percebo o quanto isso me ajudou na minha relação, ou com meu marido, ou com a minha esposa, ou com meu filho, ou com a minha filha. Eu percebo como ouvir, né, essa desconstrução de não se apressa para falar não, deixa o outro falar, né? Isso é um treino, né? Exato, é um É um treino. treino.
E o quanto as pessoas relatam que isso, ao longo do tempo, trouxe uma série de benefícios para elas, né? Justamente para aprenderem a limpar um pouquinho aquilo que estão ouvindo, a maneira como ouvem, para, olha, não importa o que você vai falar, importa que nesse momento você esteja inteiro com o outro. E como isso modifica as relações. Tem uma frase antiga que costumava se dizer que é, olha, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Isso ensina pra gente que a gente tem que ouvir mais do que falar. Acho que a gente pode trazer Essa é essa interessante. frase para a conversa, né? Porque eu acho que é um pouco É isso. A gente verdade. passa pelo ouvir mais do que aquilo que a gente tem a dizer, a oferecer falando, né? Às vezes a gente tem mais a oferecer de boca fechada só ouvindo do que falando alguma coisa, né? Eu posso até deixar uma indicação de um livro, né, para quem queira. Não só Pode, psicólogo, ótimo. porque o livro é bem didático. Na época que eu li esse livro, eu não era nem formado em psicólogo. É uma linguagem bem legal, né? Eu acho que até uma criança consegue captar bem ali aquela mensagem do Carl Roger, que é tornar-se pessoa. Ele vai falar exatamente sobre essa questão do como esse encontro com o outro ele é rico e o quanto a gente aprende, né, pegando o instrumento, né, que ele coloca lá nesse livro, para a nossa prática diária, não só em consultório, não, nosso dia a dia, né, de estar com o outro. Vamos Rogers, falar. inclusive, é a base do trabalho do Roger? CVV. Carl Roger? Carl Rogers, Legal, né, não que sabia. é pai da Muito bom. filosofia Não foi humanista. combinado. Não sabia mesmo. Muito bom. São convergências, né? A gente vai falando e as coisas vão convergindo. Queria falar um pouquinho também sobre separação, né? A gente está falando de família, muitas vezes, não só para o casal, mas para a criança e até para outros familiares é bastante traumático, né? Como é que a gente ajuda as pessoas a superar essa questão? E se alguém está inserido nesse processo, qual é a melhor maneira de lidar com isso? Olha, quando se trata de separação, né, e envolve crianças, né, em torno desse contexto, acontece muito, isso chega em consultório, acho que é legal falar, é desse adulto crescer com a imagem de que ele teve responsabilidade em função dos pais terem se separado. Isso é uma coisa real. E a gente sempre aconselha os pais, quando está vendo esse processo de separação, mostrar para o filho o seguinte: olha, papai e mamãe não estar mais juntos, mas isso não tem a ver com você. Ah, você é uma pessoa boa, você é muito importante para a gente. Só que agora a vida vai funcionar um pouco diferente. Papai vai te buscar tais dias na escola, mamãe vai estar tais dias com você, papai outros dias. Então há uma maneira de processar essa informação, esse estímulo que a criança está recebendo, de modo que ela não se sinta prejudicada, porque se você olhar para uma estrutura que a gente tem, todos nós aqui, né, senão talvez nós não estaríamos conversando, que é o nosso córtex pré-frontal. A criança não tem essa parte estrutural que é responsável por vários fatores, e um desses é processar a informação. Ela não tem essa parte formada, né? A gente vai formar isso lá para os 25 anos, aproximadamente, que termina a conclusão do córtex pré-frontal. Ela não tem, então ela está muito suscetível ao que ela ouve, o que ela acha, o que ela acredita. Então ela não tem essa maneira de digerir como nós adultos temos. Então é importante, quando acontece uma separação, você mostrar para a criança o que está acontecendo, psicoeducar, né, que a gente chama dentro da terapia cognitivo comportamental, ensinar o que se trata aquela separação, o porquê. Acho que é um pouco sobre isso. E quando a violência está inserida nesse contexto, né? Qual é a melhor forma de trabalhar isso para evitar um novo ciclo, para tentar romper com algo que já está em andamento, algo que seja, né? Enfim, violência é sempre algo muito traumático, muito ruim. Como romper um ciclo de violência nesse Certo. contexto? Bom, quando se trata desse ciclo de violência, a gente tem, né, algumas vias para buscar ajuda, né, inclusive questões judiciais envolvem também isso, tá? Mas é importante a gente entender o porquê que essa pessoa ela busca encontrar-se dentro dessa relação, né, com esses desafetos, né, com esse abuso físico e verbal que é recebido, porque a gente pode pensar muitas das vezes que se trata de uma escolha insensata da pessoa e por aí não tem mais motivos para a gente falar, mas muitas das vezes trata-se de uma dependência emocional que essa pessoa tem. Às vezes financeira. Financeira, exatamente, né? Às vezes a pessoa não tem como viver sem ter ali o suporte do outro. Então ela se torna uma pessoa presa àquela estrutura familiar porque ela não consegue ver vida fora daquele ambiente. Então existem várias questões, vários atravessamentos que a gente precisa avaliar para tentar ser cirúrgico, né, do como fazer aí um plano de ação para essa pessoa, né, como ajudá-la nesse caso.
Tá certo. Gente, estou encaminhando a conversa já para o final, mas eu queria aproveitar a presença da Patrícia aqui para falar um pouco sobre como funciona o CVV. Explica para a gente como é que é a estrutura, se é alguém que está precisando, como é que faz para buscar ajuda. O CVV ele é um programa de apoio emocional, prevenção de suicídio, né, que existe há 60 anos no Brasil. Esse ano o CVV está fazendo 60 anos. E as pessoas podem... Ele é todo feito por voluntários, né? Todo mundo no CVV é voluntário treinado para justamente oferecer essa escuta neutra, pontual, né? Não é terapia, não tem continuidade. O CVV ele atende no Brasil inteiro. Hoje nós temos mais ou menos 4.200 voluntários, são cerca de 120 postos, e as pessoas podem entrar em contato através do número 188, que é um número de fácil memorização, né, justamente para que as pessoas possam entrar em contato rapidamente. Quem liga não precisa se identificar, porque a base do CVV é sigilo e anonimato, Legal. e é justamente encontrar uma pessoa que possa, naquele momento, ser alguém que ajude a despressurizar. Essa é a função do trabalho do CVV, né? Da pessoa perceber que ela não está sozinha, que ela pode ter alguém que ela pode compartilhar aquilo que é importante para ela naquele momento. E também, além do 188, o CVV ele atende por carta, por e-mail, ele tem o chat do CVV, as pessoas acessam pelo site que é o www.cvv.org.br. E uma coisa que eu queria até trazer, assim, eu convido as pessoas a darem uma olhadinha no site, porque além dele ter muitas informações, né, até as pessoas que querem ser voluntárias, por exemplo, elas podem fazer a inscrição através do site, mas também porque tem uma aba chamada Conheça Mais, e nessa aba tem vários materiais gratuitos à disposição da população. Então, por exemplo, tem a cartilha falando abertamente sobre suicídio, que é uma cartilha do CVV, né? Eu até Vou trouxe mostrar aqui, para né? a galera que está Perguntas e acompanhando. Ó. respostas simples, rápidas. Só o fato da gente baixar e entregar para alguém já é uma maneira da gente multiplicar a informação de qualidade. Tem, por exemplo, uma série de vídeos feitos para trabalhar a questão da prevenção do suicídio em crianças e adolescentes. Foi feito em parceria com o Unicef. São profissionais da área, voluntários, todos eles falando qual é o papel da escola, qual é o papel da família, o que fazer, o que não fazer quando nós falamos em termos de prevenção do suicídio. Tem outras cartilhas, orientações, por exemplo, para a imprensa, né? Acontecendo um caso de suicídio, o que se deve fazer ao noticiar, o que não se deve fazer para evitar aquela preocupação do efeito Werther, né? De multiplicação. Então, tem muitas informações ali que ajudam a população de uma maneira geral. Como ajudar alguém quando você percebe que essa pessoa pode estar com algum grau de sofrimento, né? Que precise ser escutada. Então, tem uma riqueza de materiais ali totalmente gratuito para a população e que a gente convida as pessoas a conhecerem um pouco mais para terem esse material e multiplicarem as informações também. Tá certo, Patrícia. Informação de qualidade sempre importante, por isso que a gente está aqui no segundo episódio do Saúde News. A gente está terminando. Queria agradecer a presença do psicólogo Augusto Teixeira, que é formado em psicologia clínica, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, autor do livro Ansiedade Sem Crises. Augusto, obrigada por ter participado aqui com a gente, contribuído com as suas avaliações. Eu que agradeço a vocês. Também com a gente aqui a Patrícia Fatenza, que é voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida. Patrícia, obrigada por ter aceito o convite, né, ter participado com a gente aqui também. Nós que agradecemos e agradecemos a oportunidade de trazer informações e de ter esse papo que foi super agradável, né? Obrigada. E esse foi o segundo episódio do Saúde News. Todo o nosso conteúdo está no YouTube. Você também acompanha as informações e os áudios das nossas conversas nas plataformas de podcast. Toda segunda-feira tem conteúdo novo. Na semana que vem, novas informações também por aqui. Um abraço.